Boa noite. Temos algum colega que está pela primeira vez na Casa Espírita hoje? São todos conhecidos, então. Já sabe como são os procedimentos, né? A gente sempre tem algumas palavrinhas que a gente fala antes das aberturas, né? A gente começa a pensar algumas questões, né? Hoje que vai fazer palestra a nossa colega Mara. E o que seria mais importante? A palestra? A gente vinha aqui receber, ouvir alguma palavra, um entendimento? Ou será que é mais importante o passe? A gente chegar ali e receber as energias? Eis a questão, né? Se a gente ficasse pensando apenas, né, e às vezes, muitas vezes as pessoas acabam querendo de alguma forma, não, vou direto para o passe, né, às vezes não tem tempo, né, às vezes quer pegar, vamos pegar a energia que precisa e realmente a gente recebe. De fato é que é uma junção de tudo, né? Se fosse apenas o passe, as energias que a gente recebe, se a gente voltasse no tempo, né, o nosso grande mestre Jesus, de repente ele também não precisava estar dando o discurso dos ensinamentos dele. Se a gente voltasse no tempo, Jesus ia apenas curar as pessoas, passar a mão como ele fazia e dizer, vai embora, deu, né? Por que então que Jesus reunia tanta gente e, pelo contrário, Jesus fazia todo mundo parar para observar, para aprender com ele? E o discurso que ele passava, a mensagem que ele passava, na verdade é mais importante do que apenas a cura. O nosso passe é uma conclusão de tudo. O que vocês vieram receber hoje, vocês já estão recebendo, já começou antes de vir. Você está sentado aqui agora, as energias já estão atuando sobre vocês. Vocês já estão recebendo energia. O passe é só uma conclusão final. Eu tenho isso para dizer para vocês assim. A palestra é uma parte também que vai corroborar com isso tudo. O que muda, na verdade, é quando a gente começa a aceitar e entra para dentro do nosso coração a palavra, a mensagem. É o que a gente faz no sair daqui da Casa Espírita. Vir na Casa Espírita dizer que é espírita, ou é católico, ou é evangélico, não sei nem o que dizer. O que a gente é, o que nos define, é o que a gente faz depois que a gente sai. Então a mensagem que a gente pega, que a gente recebe, e a nossa conduta depois, que é o que faz a gente mudar. Tanto é que quando Jesus curava, né, você pode ler na Bíblia, toda vez que Jesus curava alguém agradecia, né, se ajoelhava, tá, em prantos de choro, e Jesus dizia, não foi eu que curei, né, tua fé te curou, para ver como Jesus é diferente, né. Eu acho que se fosse eu ia dizer, não, foi eu um pouquinho que curei, não, mas eu sou bem limitado para isso, então, ou seja, é a junção de tudo. O que eu quero dizer com isso é o aprendizado, que a gente poder levar a mensagem, o Evangelho de Jesus, a gente poder cada dia estar lendo um pouquinho e fazendo isso no nosso dia a dia, isso que vai fazer a mudança na nossa vida. Então, é essa a mensagem inicial, né? Uma vez os discípulos perguntaram para o nosso grande mestre, né, como que eles poderiam chegar a falar com Deus, né? Porque Jesus toda hora falava com o nosso Pai maior, né? Jesus, né, no monte, chamou todos eles, ensinou para eles uma das formas, né, de falar com Deus, e ensinou para eles o nosso Pai Nosso, né, que a gente leva até hoje. Então vamos fazer a nossa abertura, né, com o Pai Nosso. Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Assim seja, graças a Deus. Acho que é nosso palestrante, né? Boa noite. O pessoal está com um pouco de frio hoje, né? Mas todos aqui estão bem quentinhos, né? Vamos sair daqui ainda mais quentinhos com essa palavra do Espiritismo, com essas palavras da abertura, depois que o nosso passe, a gente sai daqui já bem aconchegado. Então sejam todos bem-vindos. Hoje eu trouxe o Dário falou ali na abertura que Jesus falava no monte, Jesus falava com todo o povo na volta dele, que seria de nós sem os ensinamentos de Jesus, sem as palavras dele,
sem tudo que a gente tem de parábolas, de escritas do nosso Mestre Jesus, né? Então, se não fosse tão proveitoso, se a gente não fosse tirar coisas boas, a gente não leria a Bíblia, os Evangelhos, os ensinamentos, as histórias de Jesus. Tudo tem um significado. Então, quando nós nos programamos para vir fazer aqui uma explanação, uma palestra, a gente estuda também. A gente estuda os ensinamentos de Jesus para trazer e dividir. Então, seria que nem o Dago começou ali a falar, vou lá tomar um passe e vou me embora. Será que a gente estaria recebendo tanto quanto quem vem ou escuta a abertura, escuta as palavras da palestra, depois faz o seu passe, depois vai para o seu lar? Quanta coisa é falada aqui, quantos ensinamentos. Seu Paulo costuma dizer, e seu Donário, querido seu Donário, dizia que aqui era um banquete espiritual. O que é um banquete, né? Aquela mesa farta, né? Aquela fartura, aquelas coisas boas. Então, a gente precisa sair daqui com o banquete completo. Então, cada um de nós que viemos aqui na frente, a gente tenta trazer para vocês um banquete completo. Vai de cada um absorver essas palavras, levar para o seu dia a dia, levar para dividir com os seus. Quando acontecer alguma coisa parecida que foi falado aqui, algum exemplo, alguma história, põe lá naquela palestra. Então, a gente tenta trazer o melhor para passar adiante. E hoje eu trouxe, eu já tinha feito essa palestra, eu anotei aqui em 2016 aqui na casa. E hoje eu procurei, durante a semana, né, eu vim me programando, que sabia que hoje era o meu dia, trouxe mais alguma coisa desse capítulo 10, do item 9 ao 10, também, como o Dag falou, são palavras de Jesus, que como parábolas, a gente tira um grande ensinamento. De pequenas frases, de pequenos trechos de Jesus, a gente tem um grande ensinamento. Dá horas de palestra se a gente quisesse. É só a gente interpretar. E como ele falava muito por parábolas, muito por frases com texto assim, que nem essa, o argueiro e a trave no olho. Eu coloquei esse tema hoje, que seria o tema da palestra, querendo que muitas pessoas saibam o que quer dizer o argueiro e a trave no olho. Então, argueiro é cisco, um cisco. Trave, o que é trave? Imagina a trave de futebol, é um pedaço de pau, né? Olha a diferença, o argueiro e a trave no olho. Então, as palavras de Jesus no Evangelho segundo o Espiritismo, aqui tem um pequenininho, né? Mas ele é grande, tem vários volumes, todos espíritas, espiritualistas, todos que querem aprender um pouquinho da doutrina espírita, devem ter esse Evangelho em casa. E ele é um livro baratinho, gente. Então, assim, do lado da sua cabeceira, não só para pegar poeira ali, é para a gente ler mesmo, abrir em qualquer parte. Então, lá no Evangelho, capítulo 10, do item 9 ao 10, diz assim: por que vês tu, Jesus dizia, por que vês tu, pois, o argueiro no olho do teu irmão, e não vês a trave no teu olho? Então, se a gente já sabe que argueiro é cisco e trave é um pedaço de pau, Jesus quer dizer, por que tu vê um pequeno cisco no olho do teu irmão e tu não vê um pedaço de pau aí, uma trave que tem no teu olho? Ou, como dizes a teu irmão, deixa-me tirar do teu olho o argueiro, quando tu tens no teu olho uma trave? Hipócrita, tira a primeira trave do teu olho, e não verás como has de tirar o argueiro do olho do teu irmão. Então, isso está aí no Mateus também, versículo de 3 a 5 na Bíblia. O que Jesus quer dizer? O que ele traz, né? É mais um exemplo que Jesus usa de coisa simples e chamativa para chamar a nossa atenção. Então, lá no Evangelho, Jesus botou essa frase para nos chamar a atenção. O que nos dias de hoje a gente tira de ensinamento? Quantas vezes a gente julga e aponta o erro do outro e nós erramos muito mais? Quantas vezes a gente julga
julgar, olhar e dizer, não gostei. Ai, não me trouxe sei porquê, mas não fui com a cara daquela pessoa. Aquela pessoa fez tal coisa e eu fiz maior ainda. Olha lá fulano, olha como tá vestida. Olha lá fulano, tá sozinho, ó, a mulher deve estar em casa, sem a gente nem querer saber da história. Então as palavras que ficaram foram entendidas por muitos, mas muito mais. Somente agora, então agora a gente sabe o verdadeiro significado e a importância dessas palavras de Jesus. Quanto mais a gente se estuda o Evangelho, mais a gente se agiganta. E é realmente assim. Quanto mais a gente se aprofunda nas palavras de Jesus, mais a gente se agiganta. Às vezes a gente julga aquela pessoa que sentou do nosso lado, no ônibus, ou até mesmo na casa espírita, em qualquer outro lugar, numa igreja, num auditório. Tá cheirando mal, tá mal vestido, vou me levantar, vou sentar em outro lugar. Qual é a nossa conduta? Como estamos agindo? Será que a gente tem esse poder de julgar? Será que Deus nos deu esse poder que tanto a gente fala assim, eu não quero julgar, mas já está julgando, já está falando. Longe de mim falar, longe de mim julgar, mas já estou julgando, já estou falando. Então, para julgar-se a si mesmo seria necessário, então é um pedaço do trecho também que diz assim, a gente para poder julgar o argueiro no olho do nosso irmão, para poder julgar o nosso irmão, seria tão maravilhoso se a gente tivesse um espelho. Um espelho bem grande, aonde a gente pudesse transportar-se de qualquer maneira fora de si e considerar-se como outra pessoa. Vocês imaginam, né? Eu coloco um espelho na minha frente. E agora eu sou aquela pessoa que está lá do outro lado do espelho. Como eu faço com o meu irmão, como eu faço com o meu vizinho. Como irmão ali, Jesus coloca o irmão como qualquer pessoa do nosso caminho. Quer dizer, irmão de sangue. Então, eu estou diante do espelho, eu estou olhando para mim. É a minha imagem que está refletindo ali. O que eu vou enxergar ali? Como eu vou me julgar? É tão fácil a gente julgar os outros. Como o Dardo falou em reforma íntima, né? A gente ouve falar tanto hoje em dia, aqui nas palestras a gente fala tanto de reforma íntima. O que é a reforma íntima? É a gente se olhar. A gente se olhar mesmo por dentro, sem nenhum preconceito de nós mesmos, ou sem nenhum milindre. A gente vai aquelas entrevistas de emprego e tem aquela parte assim, diga um defeito seu. A gente não consegue falar. Como é que eu vou botar qualquer coisa ali, eu não vou passar na entrevista. Se eu falar realmente como eu sou, então imaginamos que a gente está fazendo uma entrevista para entrar lá no reino de Deus. A gente tem que botar, ele conhece a gente de cor salteado. E a gente vai colocar ali, cite o defeito seu. Que ruim, né? É tão mais fácil julgar o defeito do meu irmão e eu não me olhar. E se eu me olhar, será que eu vou me olhar mesmo diante do espelho e vou dizer, não, eu sou rancorosa, eu sou preconceituosa. Será que a gente... Não tem preconceito. Imagina. Quem fala isso já começou por aí pelo erro. Porque a gente tem sim. E a gente é imperfeito. Aqui no texto diz assim, que nem todo mundo é 100% ruim. E não existe também na Terra o 100% perfeito. E nem 100% imperfeito. Nós, seus moradores aqui da Terra, somos uma mistura de porções boas e outras nem tanto assim. Perfeição perto do completo, no sentido, perfeição aqui no sentido de Deus, né? Que Deus era perfeito. Então não é encontrado ainda, obviamente, espíritos em que o bem prevalece mais sobre suas más inclinações,
que são praticamente imperceptíveis, mas não totalmente ausentes. Jesus nos alerta que antes de você tirar o cisco pequeno do olho do seu amigo ou do seu irmão, tire ou aponte o seu. Olhe para nós, dentro de nós. Tem aquele velho ditado: macaco olhe para o seu rabo antes de olhar o do vizinho. Né? Então precisamos ser mais tolerantes, mais compreensivos. E isso irá nos ajudar na tarefa que Jesus nos indica. Como? É simples? Sim, é simples. Olhando o outro sob esses aspectos, lembrando que ele está também, o outro, aquele que a gente apontou o dedo, ele também está numa caminhada evolutiva como a gente. Se ele fosse imperfeito, ele estaria num patamar bem mais elevado. Ele não estaria aqui padecendo como nós. Então, nem eu sou imperfeita e nem o meu amigo, nem o meu vizinho, nem o meu irmão. Nós estamos, nós dois, no mesmo patamar, numa caminhada evolutiva para a nossa perfeição. Então, antes de julgar, nós temos que olhar e ver que estamos neste mesmo patamar. Olhar para si mesmo não é fácil. Não é fácil. Como se a outra pessoa fosse a maneira melhor. Talvez a única, nós somos a única pessoa capaz de nos conhecer melhor por dentro de nós mesmos. Né? Analisando, aceitar as nossas imperfeições e querer mudá-las é uma dádiva. Então, eu aceitar já, eu me autoanalisar, não é me auto-julgar. Eu não tenho que me julgar, assim como eu não tenho que julgar o meu irmão, eu não tenho que me julgar, eu tenho que me analisar, conhecer as minhas faltas e cruzar os braços e esperar. Não, querer mudá-las. É isso que a gente faz toda noite quando vem aqui. É isso quando a gente faz as nossas orações. É isso que a gente tenta todo dia. Por isso, Jesus nos dá a oportunidade de mudar todos os dias. Porque que moral teria, qual o significado de Jesus deixar a gente vir e reencarnar por diversas vezes? Se não é a oportunidade da gente mudar e fazer melhor. Então, a gente vai vir a passeio, vir deixar o tempo passar, ficar aqui só julgando o vizinho do lado, só dizendo o porquê que ele consegue e eu não, só se lamentando, só se queixando, só olhando que tem um baita de uma trave no meu olho e eu não estou vendo, eu não estou me dando por conta. Estou achando que eu sou a melhor bolachinha do pacote, como dizem. Não. Nós estamos aqui para a gente nos autoavaliar e nos mudarmos. Nós estamos falando, há semanas atrás já, a gente vem de uma sequência de palestras, né, de explanações sobre a depressão, sobre ansiedade. Foi nos pedido isso, pelo mundo espiritual, que a gente falasse, que a gente tomasse, não só vocês que estão aí, mas nós mesmos, a gente precisa também aqui, fazemos parte desses 100% que não somos perfeitos. Nós estamos aprendendo, cada um de nós aqui, não é porque de branquinho que a gente é perfeita, a gente não faz nada, a gente não julga, a gente julga sim, a gente faz coisas também que precisa de autoavaliação, né? Então a gente está vindo dessas semanas para cá falando sobre esse assunto, porque esse assunto de Jesus, essa chamada que Jesus dá nessa frase, também é para nos tirarmos daquela... dar uma chamada de atenção, da gente se olhar para dentro, da gente querer mudar. E aqui nesse parágrafo, nesse texto do capítulo 10, também fala muito do orgulho, né? E quando falamos, justamente, e por que nós nos recorremos a essa pergunta? Em O Livro dos Espíritos, na parte que fala das leis morais, quando alguém percebe que não está aceitando a forma com que ele pensa, não se mostra como é, prossegue os Espíritos dizendo que todo ser é livre para pensar. E imagine se Deus deu ao homem a liberdade de pensar. Quem somos nós para aceitar ou não o que o outro pensa?
Se Deus deu essa liberdade de cada um ter o seu pensamento, quem somos nós para querer questionar o que o outro pensa? Quando refletimos sobre esse esclarecimento dos espíritos, percebemos quanto é grande a nossa infantilidade. E por que, justamente no item 9, que diz: Jesus conclui a abordagem evangélica dizendo que somos hipócritas. Hipócritas, tirai primeiro a trave do olho e então vereis como podereis tirar a palha ou o cisco do olho do teu irmão. Eis aí a grande direção que o Mestre nos dá, nos convocando a cuidar primeiro de nós mesmos. E quando falamos em olhar para o nosso interior, não podemos esquecer e nem deixar de citar Joana de Ângeles, através da sua valiosa obra, onde aborda aspectos psicológicos e doutrinários. Tentemos, Joana diz a nós assim: tentemos na noite de hoje refletir na questão do orgulho. Somos orgulhosos? Então pergunta, que tem um livro da Joana, né? Que ela pergunta: somos orgulhosos? Por que somos? Do que temos orgulho? Por que temos orgulho e aonde chegaremos com esse orgulho? O que ele nos trará de bom para a nossa felicidade? Eis questões que desdobram a nossa mente e certamente as nossas emoções. Nessa reflexão, busquemos neste momento nossos amigos espirituais que tudo fazem para o nosso progresso moral. Então, Joana pergunta nesse livro por que o orgulho é um dos maiores defeitos de um ser humano. Ele se acha o melhor. Porque se ele está julgando alguém, ele está se achando que ele não tem defeitos. Então ele já está dizendo, ele é imperfeito. Mas olha para ti teus defeitos. E a gente, às vezes, numa discussão, quando uma pessoa nos julga, ou nos diz assim, ó, marido, esposa, o chefe, o irmão, o amigo, por que tu fez isso? Tu não viu quando tu foi imaturo? E a pessoa fica olhando, meu Deus, agora há pouco, ontem, há 2 horas atrás, teve uma situação igual à minha, e eu não te julguei, não te apontei o olho. A gente não passa por várias situações assim. Então aquela pessoa, às vezes, ela está se achando maioral. Eu sou melhor. E Jesus traz de palavras o quanto simples é. E a gente às vezes se cala e aquela pessoa, na mesma hora, ela nota que ela fez alguma coisa que nos magoou. Mas às vezes ela precisa que tu dê a resposta. Então Jesus dá essa resposta. Primeiro, tu tira a trave do teu olho, para depois tu olhar o cisco no olho do teu irmão. Tem mais umas coisas bem bonitas aqui. A tarefa maior dos habitantes da Terra, a finalidade de inúmeras reencarnações, é a gente se autoanalisar. Nas descobertas sobre si mesmo, o homem vai perceber que o orgulho que o leva a sentir-se ofendido e o impede de perdoar, também está presente na dificuldade que tem de ver-se como é, no disfarce dos seus próprios defeitos, tanto morais quanto físicos. É o orgulho que leva a perceber e destacar no outro o mal que se recusa em ver a si mesmo. Isso é falta de caridade. E por que ressaltando o defeito alheio é como se dissesse: eu não faço isso, eu sou melhor do que ele. Então, quando eu julgo que ele fez uma coisa errada, eu estou achando que eu sou o melhor. Eu sou melhor do que ele, eu não faço isso, ele faz. Por isso, então, que Kardec afirma: o orgulho, além de ser a fonte de muitos vícios, é também a negação de muitas virtudes. Encontrámo-lo no fundo é como móvel de quase todas as ações. Foi por isso que Jesus se empenhou em combater o orgulho como principal obstáculo do progresso. Então, se eu estou me autoanalisando e na minha autoanálise
Lá fim da noite, eu vou para me recolher, eu vou deitar, fazer aquela minha prece, agradecer pelo dia de hoje e me autoanalisar. Deveria ser assim, gente. A gente deveria fazer isso todo dia. Se autoanalisar. O que eu fiz hoje durante o dia? Do que eu posso me orgulhar? Ou melhor ainda, do que o meu pai, do que Deus poderia se orgulhar hoje de mim? Marca 6 e 7. Então eu fiz aquela autoanálise. Eu vi assim, não, mas eu fiz errado. Hoje eu julguei, eu condenei fulano por coisas que eu fiz lá atrás. Então é só eu, meu íntimo, eu e Deus conversando. Eu vou amanhã fazer diferente. Eu vou daqui para frente tornar os meus hábitos diferentes. Então isso eu já estou querendo mudar. A gente costuma dizer que estamos numa escola da vida. E realmente é assim. Nós estamos a cada encarnação evoluindo. Para que a gente vai ficar ali? Não, mas eu fiz lá, mas a pessoa nem percebeu que eu julguei ela e eu faço igual. Mas não é a pessoa que tem que perceber, é nós nos autoavaliar. Não é a pessoa que tem que me atirar na minha cara que eu fiz errado, que eu falei que ela fez e eu faço pior. É eu que tenho que me autoavaliar. Aonde está a verdadeira caridade? Né? É no meu modo de proceder com meu irmão. O orgulhoso não é ou tem dificuldade de ser caridoso, indulgente, tolerante, generoso, paciente. Assim, o orgulhoso não é ou ele tem dificuldade em ser caridoso, indulgente, generoso, paciente, obediente. Busquemos todos nós, considerando Jesus como nosso guia e modelo, procurar ver e destacar o bem que existe nos outros, sendo benevolente com suas faltas, tanto quanto desejamos que os outros sejam conosco. Desejamos o rigor e a essência para conosco na luta contra nossas imperfeições, com a certeza de que todos nós trazemos em nós a perfectibilidade, ou seja, a capacidade de tornar-nos perfeitos. Nós trazemos entre nós essa capacidade de ser perfeito. Demora, às vezes, tem pessoas que têm mais facilidade de conseguir ser perfeito. Às vezes a gente está num ambiente de trabalho e a gente é explicado um modo de fazer determinado trabalho para 3 pessoas iguais. Uma tem mais facilidade, as outras 2 não. Mas não é por isso que ela é mais burra ou menos burra. Alguém tem mais facilidade, mas aí naquilo que eu tenho mais facilidade, de repente aquele outro ali do lado que ele teve dificuldade, ele vai fazer alguma coisa melhor do que eu. Então eu não tenho que julgar, porque a gente tem manias de botar rótulo. A gente rotula as pessoas. Geralmente a gente rotula, a gente coloca apelidos. Hoje em dia, antigamente era normal chamar o gordo, o magro, o pateta. A gente tinha esses apelidos. Hoje em dia é bullying, tá mais seguro. Mas nós, seres humanos, temos a mania de rotular as pessoas. E às vezes de se autorrotular. Eu sou bom. Eu sou o melhor palestrante. Eu venho aqui e ensino tudo. Eu vou contar a história, não sei se alguém sabe, a história do falso espírita. Ele era toda semana, vamos dar um exemplo da nossa casa, toda segunda-feira ele estava na casa espírita. Cedo chegavam as pessoas lá, ele já estava lá. Ele fazia palestras, adorava vir ali na frente fazer palestras, ele dava caridade, postava foto lá que fazia caridade, era o primeiro que ele ia ajudar, mas o primeiro que ele ia postar nas suas redes sociais. Aí ele desencarnou. Mas ele desencarnou, ele sempre pensou, eu sou espírita, eu vou desencarnar, eu vou vai vir os anjos e arcanjos me buscar, eu vou para uma colônia maravilhosa, só descansar, porque eu fiz o que eu me programei para vir fazer nessa encarnação, eu fiz. Aí ele desencarna, vai para onde? No umbral. Aí chega lá no umbral, não, tem algo errado. Não é aqui, eu estou no lugar errado.
brilhante, de fazer preces maravilhosas. Pois é, era. Mas você se achava o melhor palestrante, você julgava os outros que estavam lá na frente, que os outros só falavam coisa que desnecessária. Você ia bem cedo para a casa espírita, mas ia para lá cuidar a roupa do fulano, a roupa do Beltrano, aquele lá chegou hoje com o marido, aquele lá veio sozinha, garanto que brigou com o marido ficou em casa, ia para lá xingar as crianças. Você fazia caridade, mas queria postar fotinho, queria muitas curtidas. Então, que espírita você é? Você não, aqui é o teu lugar. Primeiro vai aprender aqui no umbral, para depois poder colher os frutos e de repente encarnar novamente e ter uma segunda oportunidade. Então a gente ninguém é melhor. Tem pessoas, eu tenho um filho, ele é meu filho do coração, ele rodou 3 vezes a 7ª série e ele chorava e dizia para mim, eu sou burro. E eu dizia para ele assim, não existe a pessoa burra, existe aquela que não quer aprender. Aquela que não quer aprender. Porque todos nós temos o mesmo conhecimento, todos nós. Tem pessoas que nascem com alguma dificuldade, ok? Mas Deus dá para nós, se eu quero aprender. Ele dá esse merecimento, Ele dá essa oportunidade da gente aprender. Então por que a gente vai ser burro? Ou querer dizer que eu sou burro, não aprendi, voltar lá e dizer, Deus, desculpa, mas eu fui burra, eu não aproveitei a oportunidade que eu tive. Eu tenho que me autoanalisar sempre, dizer, pronto, eu errei. Eu vi que eu errei. Me desculpa, meu irmão, me desculpa, minha irmã. E se eu não posso dizer, se eu não tenho esse privilégio de pedir as minhas desculpas, eu vou pedir para mim mesmo. Desculpa por ter errado, tu vai aprender, tu vai vir fazer de novo. Amanhã é um novo dia, amanhã é uma nova oportunidade, amanhã é um novo mês. Amanhã é uma nova chance que eu vou ter. Eu errei lá atrás, mas agora eu vou acertar. Eu não me cuidei, eu caí em depressão, eu só me lamentava. Eu fui negativo nos meus pensamentos. Eu só me lamentava todos os dias, eu não procurei ajuda, me convidava para ir na casa espírita. Leva minha roupa, leva meu nome, bota lá para oração. Não, eu estou aqui. Olha a noite fria, estamos aqui por algum motivo. Isso eu falo sempre. Se estamos aqui essa noite, nós colocamos no nosso tempo 2 horas que seja, que a gente vai ficar aqui dentro. Eu tenho que fazer valer a pena. Eu tenho que fazer valer a pena. Então, se eu vim aqui hoje, o ensinamento que foi dado, desde a prece, ensinamentos de Jesus, não é frase da Mara, do seu Paulo, de Allan Kardec. É frase de Jesus, que Kardec traz no Evangelho. Então, mais uma vez, eu vou ler só a frase de Jesus para a gente entrar bem na nossa cabeça. Por que vês tu, pois, o argueiro no olho do teu irmão, e não vês a trave no teu olho? Ou como dizes a teu irmão, deixa-me tirar do teu olho o argueiro, quando tu tens no teu uma trave? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás como hás de tirar o argueiro do olho do teu irmão. Então vamos primeiro tirar aquela venda, aquele pedaço de pau, aquela trave do nosso olho, e vamos olhar nossos irmãos com compaixão. Vamos olhar nossos irmãos como pessoas imperfeitas como nós, que estão sim na mesma caminhada, trilhando o mesmo caminho. Muito obrigada. Que cada um tenha ficado com um pouquinho da palestra de hoje, que possa se lembrar quando for fazer qualquer ato, assim, foi me falado que eu tenho que primeiro olhar para mim. Antes de apontar o dedo, tem, 4 virado para mim. Muito obrigada. Tenham todos uma boa noite. Bem,
Mara falou, o Dário também, quando abriu o trabalho, da nossa necessidade, os porquê que nós estamos aqui nessa noite. Então, tudo que é literatura espírita e algumas religiões, elas dizem que nada acontece por acaso, que tudo na natureza é encadeado e tem um motivo muito mais forte, que às vezes a gente não tem percepção do que realmente vai nos acontecer, o que está para acontecer, de que forma vai acontecer, quando vai acontecer. Então a nossa vinda à casa espírita nos poupa grande estudo, nos poupa uma pesquisa, porque enquanto ela fazia a palestra, ela falou em 4, 5 nomes de livros, a maioria do Divaldo Franco, na psicografia da Joana de Ângeles, um dos maiores espíritos luminares do espaço, que trata justamente a psicologia humana, ou seja, nós como nós somos. E a lição que Jesus nos ensina é sempre aquele momento de felicidade que vai nos apontar o caminho, porque Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim, ponto. Não tem mais nada. Entender? Então, são momentos de extrema felicidade que a nossa alma encontra as oportunidades de ouvirmos um estudo que se faz quando se prepara uma palestra. Feito isso, ainda não vamos orar. Amanhã, o nosso querido Dr. Bezerra, que está vivo no mundo espiritual, que estaria completando 182 anos da sua volta ao mundo físico, recebendo o nome de Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, todo o nome dele, mais conhecido então como Dr. Bezerra. Como nós sempre fizemos um aniversário dele, porque nos foi dito por ele mesmo, numa oportunidade que se manifestou na casa, que ele gosta muito de festa. Ele gosta de balão, ele gosta de flor, ele gosta de alegria, ele gosta de festa. Então, a partir do ano que a gente ficou sabendo isso, a gente tem feito anualmente, com exceção da época da pandemia, que a gente estava com a casa fechada, a gente não fez. Então, nós, se fôssemos fazer hoje, estaria antecipando o aniversário. Amanhã é dia de estudo. Então, nós vamos fazer o aniversário do Dr. Bezerra na quinta-feira. Quem quiser comparecer na quinta e puder trazer algum pratinho de alguma coisa para nós misturar com todos, será muito bem-vindo. Para que a gente possa dizer para o Dr. Bezerra que não é só pedir para ele as coisas, não é só para olhar ali e pedir: Dr. Bezerra, você lembra de mim? Não esqueça de mim, não me larga de mão, né? Nunca vai me largar de mão, doutor, né? Me protege, me ampare nas minhas fraquezas e na minha dificuldade, que a gente tem que toda hora olhar e reconhecer isso. Então a gente vai agradecer, vai festejar, vamos marcar essa idade dele, para que ele saiba que do nós para ele também tem esse apreço, essa alegria de olhar para ele e ver que ele está sempre presente na nossa vida. A espiritualidade da casa, através do Dr. Fernando, que é o responsável pelo trabalho das equipes aqui dentro, na supervisão do Dr. Bezerra, que é o patrono, ele tem dito para nós usar muito mais do que aquilo que se usa
o horário das nossas preces das 11 horas. Então nós já temos 143 ou 144 pessoas. 144. É que todo dia entra a gente, se a gente não olhar lá não dá o dado certo. Nós temos um grupo chamado Família Bezerra, que nós somos então 144 pessoas que às 11 horas da manhã estamos orando. Normalmente é 10 minutos de oração. Tem gente que faz 15, faz 20 minutos. Eu faço 10 minutos, 12, máximo 15. Então a gente ora pedindo pelos nossos, pedindo pela nossa família, pedindo pelos doentes. Tem muita pessoa com essas doenças terríveis como o câncer e tem se aliviado, tem prolongado a vida, tem sumido das ressonâncias magnéticas muitas doenças. As pessoas vão lá no médico, o médico diz assim, tu me logrou, né? Porque tu fez a cirurgia, a laser, porque não tem corte, que o teu tumor, a tua coisa, a tua doença, isso, aquilo sumiu. Então é difícil para nós vir aqui, como eu estou fazendo agora, dizer isso para vocês, que parece que a gente está se vangloriando, mas nada disso. É com muita humildade que eu digo isso, mas com muita certeza e alegria de que a nossa vida pode mudar a partir de uma simples prece, de uma simples oração. Então vamos orar, vamos agradecer e pedir amanhã às 11 horas, quem estiver em casa, coloque um paninho branco numa mesa, num bidê, numa estante, bote água, bota o nome, que nem vocês fazem aqui, pro fulano, pro fulano, pro fulano, porque os medicamentos são diferentes para toda a família, né? Então, que nem as garrafas aqui, vem nominado, cada garrafa fica diferente as coisas. Então coloque na sua casa, independente se é do grupo ou não, coloque na sua casa às 11 horas, pense no Dr. Bezerra, vamos fazer as preces. Ah, eu posso fazer a prece se eu estiver, por exemplo, fazendo a comida? Pode. Se eu estiver trocando a criança, pode. Desde que tu fale e se concentre, você está conectado à falange do Dr. Bezerra. Então vamos orar. Bondoso Deus, amado Jesus, Dr. Bezerra de Menezes, querido e abençoado patrono dessa humilde casa. Quando essa casa nasceu, Dr. Bezerra, nós não tínhamos a ideia de como ela seria algum tempo depois. Quem iria frequentar a nossa casa? Quais as necessidades das pessoas que bateriam a nossa porta? Quem seriam os nossos companheiros? Quem iria cerrar fileiras conosco? Quem iria colocar as mãos postas para orar junto conosco? Quem estaria nos incentivando? Como agora há pouco, na palestra findada pela Mara, houve aplauso das pessoas em forma de agradecimento, em forma de alegria, em forma de contemplação dos momentos felizes que estamos passando juntos. Mas nós, Dr. Bezerra, estivemos atentos durante todos os anos dessa casa, que nesse mês de julho completou 13 anos. E o senhor está aí, na vanguarda desses trabalhos, preparando e convidando a cada pessoa no seu sonho, na sua mediunidade, na sua maneira de ser, na sua sensibilidade, nos momentos que está com o coração apertado, nos momentos que procura essa casa, a pessoa está se identificando. Está dizendo a Deus, eu posso também receber o que eu venho buscar, mas eu também tenho condições de oferecer os meus recursos, o meu interesse, a minha vontade, o meu foco, a minha disciplina em buscar os conhecimentos, em me preparar para ser um trabalhador, em me colocar à disposição. Como diz ao alto escalão espiritual, até mesmo o senhor Dr. Bezerra, nas suas mensagens, os tempos são chegados. Não dá mais tempo
de acharmos respostas para as nossas ociosidades, para os nossos desmandos, para a nossa fragilidade, para o nosso momento terrível de sofrer as agruras da vida. Nós temos que ser mais dinâmicos, nós temos que levantar, nós temos que caminhar, nós temos que bater a porta e nós temos certeza que vamos encontrar. Porque esse Deus é maravilhoso. Esse Jesus foi muito bem retratado quando nos chama a atenção para que nós possamos olhar um pouco mais para dentro de nós. Não exigir tanto dos outros, porque às vezes eles não têm a resposta para nos dar. Eles não têm capacidade ainda evolutiva para ser aquelas pessoas que nós gostaríamos que eles fossem. Então há esses tipos de diferença, de que nós enxergamos, às vezes, o cisco no olho de um amigo, de um colega, mas não reconhecemos a grande trave que está travando a nossa evolução e atrapalhando o nosso olhar. Então, Deus, nós te agradecemos. Agradecemos nossos colegas pela fidelidade a essa casa, pela fidelidade ao Dr. Bezerra, pelo compromisso assumido com eles, para que nós possamos sempre ser esses instrumentos, que coloquemos a nossa ferramenta em prol de um trabalho edificante, que vai exaltar ali na frente o nome do nosso Mestre Jesus, que pediu que nós fôssemos ajudar a Ele a introduzir aqui na Terra o seu tão sonhado reino de amor. E Dr. Bezerra, entendendo e amando e procurando a servir em nome de Jesus, está aí, nos dando um modelo, nos dando um roteiro seguro, para que possamos alcançar uma vida melhor, que é o slogan dessa casa. Que seja fluidificada as águas lá na frente, as roupas, as fotografias, as chaves das casas, as chaves dos automóveis, as famílias, as crianças que precisam de alento, precisam de amor, precisam de carinho, de respeito, de amizade, e precisam que nós estejamos fomentando uma religião para demonstrar a eles, através das nossas atitudes, através do nosso pensamento e da nossa vontade. Então que Deus nos abençoe, que Deus nos proteja, que Dr. Bezerra seja homenageado pelo nosso coração, pelo nosso sentimento. Que o Senhor saiba, querido Dr. Bezerra, o quanto nós amamos o Senhor e o quanto nós esperamos que o Senhor continue a nos cuidar, continue a nos proteger, continue fazendo com que o chamamento que o Senhor faz para nós nos grupos de estudo, nas aulas, nas pesquisas, nas palestras que saem aqui, nós entendemos o quanto cabe para nós a fatia desse bolo. Muito obrigado, que Deus nos abençoe, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus.